A vitória contra os titãs trouxe uma falsa sensação de segurança ao Monte Olimpo. Zeus sentava-se em seu trono recém-conquistado, observando a criação com o orgulho de um arquiteto, acreditando que a ordem finalmente havia triunfado sobre o caos. Os deuses banquetivam-se como Ambrósia, os ciclopes construíam palácios de cristal e bronze, e a paz parecia eterna. Mas eles haviam cometido um erro fundamental. Eles subestimaram a memória da Terra. Gaia, a grande mãe, não perdoa. Ela havia permitido a queda de seu marido Urano e de seu filho Cronos, mas vê seus outros filhos, os titãs, acorrentados e torturados nas profundezas do Tártaro foi o limite. A traição de seu neto Zeus despertou nela uma fúria geológica, uma raiva que fez as placas tectônicas rangerem. Gaia decidiu que, se os deuses queriam governar, eles teriam que enfrentar algo que não obedecia a nenhuma lei, nem divina, nem natural. Ela desceu às profundezas da Cilícia, a uma caverna úmida e esquecida pelo sol. E lá, misturando a escuridão do Tártaro com sua própria fertilidade corrompida, ela gerou seu último filho. O nome dele era Tifão. Tentar descrevê-lo é desafiar a sanidade humana, pois ele foi projetado para ser o antideus, a negação da forma e da beleza. Tifão não era apenas um gigante, ele era uma catástrofe biológica. Sua altura era tão inconcebível que sua cabeça roçava as estrelas, e quando ele abria os braços, uma mão tocava o extremo leste e a outra o extremo oeste do mundo. Onde deveriam existir pernas, havia rolos e mais rolos de víboras gigantescas, contorcendo-se e sibilando, criando um tapete vivo de veneno. Mas o verdadeiro horror estava acima da cintura. De seus ombros largos, brotavam 100 cabeças de dragão, cada uma com olhos que queimavam como fornalhas vulcânicas, e o pior não era a aparência, era o som. Cada uma dessas 100 cabeças falava uma língua diferente. Algumas uivavam como cães, outras rugiam como leões, outras emitiam sons de deuses, e outras sibilavam a linguagem das serpentes. Era uma cacofonia de loucura que enlouquecia qualquer um que a ouvisse. Asas negras cobriam suas costas, bloqueando a luz do sol e lançando o mundo em uma sombra fria. Quando Tifão começou a marchar em direção ao Olimpo, o mar ferveu apenas com o calor de sua presença, e as montanhas desmoronaram com o peso de seus passos. Ele não queria governar o universo, ele queria desfazê-lo. O primeiro sinal da chegada de Tifão foi o pânico. E não o pânico dos mortais, mas o pânico dos deuses. Quando os olimpianos viram aquela monstruosidade escalando o horizonte, a coragem que haviam demonstrado na guerra contra os titãs evaporou. Eles perceberam que aquilo não era um guerreiro, era o fim dos tempos. O medo foi tão avassalador que a maioria dos deuses fez o impensável. Eles fugiram, abandonaram o Olimpo, correram para o sul, atravessando o mar até chegarem às terras desertas do Egito, e para se esconderem da visão penetrante de Tifão, eles abriram mão de suas formas divinas e se transformaram em animais. Apolo tornou-se um falcão Hermes Amibis, Ares um Pix, Dionísio um bode. A dignidade divina foi trocada pela sobrevivência instintiva. O Olimpo estava vazio. Apenas um deus permaneceu: Zeus. Talvez por orgulho, talvez por saber que, se ele corresse, o universo deixaria de existir, o rei dos deuses ficou. Ele olhou para a tempestade viva que se aproximava e sentiu, pela primeira vez em anos, o gosto metálico do medo. Mas ele tinha o raio mestre em sua mão direita e a foice de Adamant menos a mesma que castrou Urano menos na esquerda. O confronto aconteceu no Monte Queisio, a batalha que fez a titanomaquia parecer uma briga de crianças. Zeus lançou seus raios, explosões de plasma que teriam vaporizado oceanos. Mas Tifão apenas absorvia o impacto, suas 100 cabeças cuspindo fogo e rochas derretidas de volta. A luta desceu para o combate físico, corpo a corpo. E foi aí que o impensável aconteceu. Tifão era mais forte. Ele conseguiu desarmar Zeus, arrancando a foice de Adamant de suas mãos. Com um rugido que abalou as fundações da realidade, o monstro usou a própria arma do deus contra ele. Tifão cortou os tendões dos braços e das pernas de Zeus. O rei dos deuses, o Todo-Poderoso Senhor do céu, caiu no chão, paralisado, sangrando e cor dourado, incapaz de mover um músculo. Ele foi derrotado. Ele queria prolongar a humilhação. O monstro carregou o corpo imóvel de Zeus até a caverna Corícia, na Cilícia, e lá o jogou na escuridão, escondendo os tendões cortados em uma bolsa de pele de urso, vigiada pela Drogalfâmia Delfine. O universo agora pertencia ao monstro. A escuridão absoluta cobriu a terra. Mas a lealdade às vezes vem de onde menos se espera. Enquanto os outros deuses tremiam no Egito sob a forma de animais, Hermes,
o deus dos ladrões e das trapaças, e Egipão, uma forma primitiva do deus Pan, decidiram realizar a missão de resgate mais perigosa da história. Eles não podiam lutar contra Tifão, então usaram astúcia. Eles se infiltraram na caverna enquanto o monstro descansava, fugindo vitorioso para o mundo lá fora. Pan usou sua flauta para criar um som suave e hipnótico, adormecendo a guarda Delfine, enquanto Hermes, com suas mãos rápidas e silenciosas, encontrou a bolsa de pele de urso. Com a precisão de um cirurgião divino, eles recuperaram os tendões de Zeus e, num processo milagroso, os reconectaram ao corpo do rei caído. No momento em que o último tendão foi ligado, a força de Zeus retornou como uma explosão de supernova. A vergonha da derrota se transformou em uma fúria branca e fria. Ele não ia apenas lutar de novo, ele ia aniquilar. Zeus voou para fora da caverna, convocou uma carruagem de cavalos alados e subiu aos céus, chovendo raios com uma intensidade que derreteu a crosta terrestre. Tifão, pego de surpresa, tentou reagir, mas desta vez Zeus não lutou com honra. Lutou para matar. Ele perseguiu o monstro através dos continentes, bombardeando-o sem piedade. Tifão, ferido e queimado, tentou jogar montanhas inteiras contra Zeus, mas o deus as desintegrava no ar. A perseguição terminou na ilha da Sicília. Tifão, exausto e sangrando lava, tentou uma última cartada desesperada, arrancando o Monte Etna pela raiz para lançá-lo aos céus. Mas Zeus foi mais rápido. Ele concentrou todo o poder que existia na atmosfera, cada volt de eletricidade disponível no planeta, em um único raio concentrado. O impacto atingiu Tifão no peito, jogando-o de costas contra a terra. E antes que o monstro pudesse se levantar, Zeus pegou o gigantesco Monte Etna e o enterrou em cima dele. O impacto selou o destino de Tifão. O peso da montanha o prendeu contra o leito rochoso da ilha El Naomoru. Monstros dessa magnitude não morrem facilmente menos, mas ficou preso para sempre. Até hoje, dizem as lendas, quando o Monte Etna entra em erupção cuspindo fogo e cinzas, é Tifão, lá embaixo, debatendo-se, tentando se libertar, cuspindo sua raiva contra os céus que ele quase conquistou. Ele se tornou o pai dos ventos violentos, dos furacões e dos tufões que assolam a humanidade. Um lembrete eterno de que o caos nunca é destruído, apenas contido. Com Tifão derrotado, Gaia finalmente recuou, exausta e resignada. A autoridade de Zeus estava agora inquestionável. Ele havia enfrentado o fim do mundo e vencido. Os deuses retornaram do Egito, assumindo suas formas originais, envergonhados, mas aliviados. O cosmos estava seguro. As fronteiras estavam desenhadas. O perigo dos monstros havia passado, mas enquanto Zeus olhava para a terra verde e azul lá embaixo, ele percebeu que algo estava faltando. O mundo estava pronto. Havia rios, florestas, animais e estações, mas estava vazio. Não havia ninguém para adorar os deuses. Não havia ninguém para construir templos, queimar incenso ou contar suas histórias. Os deuses tinham poder, mas não tinham propósito sem uma plateia. Foi então que Zeus voltou seus olhos para um de seus primos. Um titã que não havia lutado na guerra. Alguém conhecido por sua inteligência e seu amor pela criação. Seu nome era Prometeu. Zeus lhe deu uma tarefa que parecia simples, mas que traria a maior de todas as tragédias. Vá lá embaixo, disse Zeus, e cria algo à nossa imagem. Crie uma raça que possa nos servir. Prometeu desceu à terra, encontrou um pedaço de barro úmido na beira de um rio e começou a moldar. Ele estava prestes a criar o ser humano, mas Prometeu amava suas criações mais do que amava seu rei. E esse amor o levaria a cometer o roubo mais famoso da história. Um crime que traria fogo para os homens e tormento eterno para o Titã. A era dos monstros acabou. A era da humanidade estava prestes a começar.